Você sabe o que você quer para a sua vida? Eu não estou perguntando o que você precisa fazer, nem o que o teu marido precisa, nem o que os teus filhos querem. É simples. O que você quer? Se você demorou alguns segundos para responder essa pergunta, fica até o final desse vídeo porque ele é para você. Eu aprendi muito cedo que eu deveria cuidar de todo mundo, que as minhas necessidades deveriam ser deixadas para depois. Só que eu nunca pensei que esse depois podia nunca chegar, que poderia ser tarde demais. Eu cuidei muito cedo da minha família, depois eu me casei, aí fui cuidar do meu marido, depois do meu filho, trabalho, estudo, e os meus sonhos, os meus objetivos sempre foram ficando para depois. Depois. Mas tudo isso aconteceu porque eu fazia pequenas escolhas diárias. E são essas pequenas escolhas que nos levam aonde nós estamos hoje, no resultado que nós não queremos. Depois eu faço, segunda-feira eu começo. É assim mesmo, ele não vai mudar. Fica para depois. Não são as grandes escolhas que fazem a diferença na nossa vida. São as pequenas escolhas que fazem a gente não se movimentar. As pequenas escolhas que fazem a gente estagnar no relacionamento disfuncional, no emprego que eu não sou reconhecida profissionalmente, ou então numa maternidade que eu não tenho comunicação com os meus filhos. São essas pequenas escolhas que nós temos que tomar cuidado. Até que um dia tudo muda. Os filhos crescem, o casamento muda. O trabalho que você tem não era aquela realização profissional que você almejava para a sua vida. E você se pergunta: e agora? O que vou fazer? Vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu estava aqui na minha casa sozinha, meu filho estava para a escola, meu marido trabalhando, os cachorros tinham ido tomar banho, eu estava sozinha. E eu não consegui ficar comigo mesma naquele silêncio. Eu me senti com medo de ficar sozinha. Porque até então eu só servia, servia, servia. E naquele momento, que duraram ali mais ou menos umas 6 horas, eu não tinha ninguém para servir. Eu não tinha o que fazer. Então, eu não lia ainda, eu não tinha voltado a ler, eu não estava estudando, eu não tinha feito meu desenvolvimento pessoal. E aquilo me trouxe uma angústia, me trouxe uma coisa, uma ânsia que eu não sabia o que era. E eu pensei comigo mesma, isso não é normal. Eu não gosto de ficar sozinha comigo mesma. Eu tenho um tempo para me olhar para as minhas necessidades, para o que eu desejo, para os meus sonhos e eu não consigo. É isso que acontece com a gente no decorrer do tempo. Quando os filhos crescem, o casamento muda, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que buscar. A gente pode até ainda ter os sonhos ali guardados, porque eu deixei ali de lado, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de sonhar novamente. Porque eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de não ser compreendida, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de usar aquela roupa com decote ali mais ousado. Então o medo toma conta do meu movimento. Por quê? Porque eu simplesmente deixei a minha necessidade para depois. Essa palavra, depois, ela vem com muito peso sobre os nossos resultados. Ela vem com muito peso sobre a nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado. E quando aparece essa pergunta, o que eu quero, o que eu preciso, ela incomoda muito, porque nós não sabemos a resposta. Porque nós passamos a vida toda cuidando do outro. Eu não sei cuidar de mim mesma. Eu não sei quais são as lacunas abertas da minha vida, eu não sei quais são as minhas necessidades, então eu vou ter dificuldade em responder essa pergunta e ela incomoda muito. Mas é necessário que você faça para você mesma e você ouça a sua voz respondendo. Responde bem alto, se você estiver sozinha na sua casa. O que você quer para a sua vida? É necessário para que você comece um movimento e sair dessa mesmice. Começar a viver realmente a tua vida, sem precisar do outro para você fazer, para você realizar, sendo você mesma, verdadeiramente. Você querer realizar aquele sonho que você deixou no passado não é egoísmo. Você não está sendo uma mulher má. Você não está deixando de fazer pelos seus.
Você apenas vai começar a fazer por você mesma. Escolhe uma pequena coisa, algo pequeno, não precisa ser algo grandioso. Não, escolhe uma pequena coisa, diariamente, nem que seja 5 minutos do teu dia, para você fazer o que você precisa, o que você quer. Talvez o medo tome conta de você, porque você vai pensar, é tarde demais, não dá mais tempo, o que as outras pessoas vão pensar, o que meus filhos vão achar. Então você começa a deixar de fazer, não pelos outros, pelo medo de ser julgada, pelo medo da rejeição. Por muito tempo, eu precisei perguntar para mim mesma quem eu sou quando eu não estou ajudando alguém. Porque naquele dia que eu fiquei sozinha em casa, que eu me fiz essa pergunta, eu não soube responder. Mas quando eu percebi que eu precisava entender quem eu era e o que eu queria fazer da minha vida, eu busquei ajuda, eu estudei, eu fiz cursos, eu assisti podcast, livros, filmes, tudo que pudesse agregar, que eu pudesse me libertar e entender que eu ainda estava viva, que os meus sonhos poderiam sim ser realizados, sem eu precisar me doar 100% na minha relação, na minha maternidade, no meu trabalho. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa fazer bem feito, sim. A gente precisa se doar. Mas antes, a gente precisa se doar para nós mesmos. Para poder eu dar o meu melhor para o outro. Senão eu chego fragmentada. Senão eu não consigo criar conexões positivas. Pode ser no meu relacionamento, no meu trabalho, com as minhas amigas. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não vivo a minha verdade. Eu não vivo a minha vida. E esse movimento vai fazer você se encontrar com você mesmo. Talvez você não queira resgatar aquela identidade que ficou perdida no passado. Talvez você queira uma nova identidade. Eu identifiquei a minha nova identidade. Eu sou totalmente oposta daquela mulher que vivia ali naquele casulo, cuidando de todo mundo, achando que era mulher boazinha, que estava fazendo bem para todo mundo e para ela. Não. Isso, de um certo modo, me adoecia sem eu perceber, sem eu entender que eu estava deixando a minha vida de lado. E até quando você vai deixar de viver? Até quando você não vai saber o que você quer para a sua vida, sem alguém interferir? Talvez por muito tempo você tenha se perguntado: o que querem de mim? Mas hoje você vai trocar essa pergunta. Você vai se perguntar: o que eu quero de mim? Começa com pequenas escolhas, um sim, um não, mais tarde, um livro, uma amizade nova, um término de um relacionamento. Começa com pequenas escolhas. Uma coisa que você faça simplesmente porque você quer, não porque o outro quer, não porque o outro determinou, mas que você quer. Uma simples coisa. Porque talvez escolher a própria vida não seja escolher uma coisa grandiosa, mas algo simples. Eu tenho algo para te propor, 3 perguntas. Você respondendo essas 3 perguntas, depois você escreve no papel e lê em voz alta. Que você vai começar a mentalizar a tua resposta e entender o que você quer para a sua vida. A primeira pergunta: o que eu quero para a minha vida? Aí você vai escrever. Eu quero falar inglês. Eu quero ser independente financeiramente. Eu quero comprar uma casa. Eu quero melhorar o meu relacionamento. Você vai escrever. A segunda: o que eu faria se eu não tivesse medo do julgamento do outro? Você vai escrever. Usaria uma roupa mais ousada? Falaria o que eu penso? Diria não? Você vai escrever aí o que você faria se não tivesse medo do julgamento. E a terceira pergunta: como eu gostaria de estar daqui a 12 meses, um ano? Não pensa na tua idade, não pensa que é difícil, não pensa que não vai conseguir, não pensa que está tarde demais, não. Só responde. A partir do momento que você responder essas perguntas, você vai começar a se conectar com você mesma. Sabe por quê? Porque você vai começar a entender o que você quer para a tua vida. Você vai começar a entender esse vazio aí que existe, esse vazio existencial. Vai ser a solução para a tua vida? Não vai ser. Porque você não vai conseguir mudar a tua vida da noite para o dia, não, é gradativamente. Lembra? São pequenas escolhas diárias. Hoje eu escolho fazer uma skincare. Hoje eu escolho tomar um banho demorado. Hoje eu escolho ler um livro. Hoje eu escolho dizer não, dizer sim. Você vai fazer a escolha que você quer para a sua vida, o que você
realmente você quer, não o que o outro quer. Quantas vezes eu fui comer fora, eu deixava de comer o que eu queria para agradar, eu comia o que o outro queria. Muitas e muitas vezes. Eu deixei de comprar uma roupa porque não agradava o outro e inúmeras vezes. Então, se eu conseguir começar a olhar para a minha vida, para a minha necessidade, você consegue também. Não é um bicho de sete cabeças, você só precisa fazer uma coisa: escolher, se reencontrar. Somente isso. A partir do momento que você se escolher, você começa a se reencontrar. Você pode até não querer aquela antiga identidade, mas você vai se reconectar com a sua real identidade e vai fazer acontecer. A nossa mudança começa com pequenas escolhas. Não vai esperar o momento certo, a hora certa, não vai esperar tudo de bom acontecer na tua vida para que você comece a mudar. Não, começa agora, começa hoje, começa ouvindo as tuas respostas. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Qual foi a última vez que você escolheu algo porque você queria? E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curte. Você não se perdeu, apenas esqueceu de si. Nos vemos no próximo vídeo.